Oi gente, eu espero que estejam tudo bem com vocês do lado daí. Hoje então eu resolvi falar pra vocês um pouquinho da minha universidade. Eu vou falar sobre universidades canadenses num geral, mas alguns pontos sobre a universidade da onde eu estudo aqui na ilha, que é a Universidade de UPEI, University of Prince Edward Island. Começando pelo tamanho. Em relação à minha faculdade no Brasil, eu achei a universidade aqui bem pequena. Eu até botei aqui no site e a faculdade de UPEI tem 4 graduações, digamos assim, que é a de Artes, Educação, Ciência e Medicina Veterinária. E tem 2 escolas, que é a de Business e de Enfermagem. A faculdade de Veterinária, ela é bem procurada no Canadá inteiro. Tem muita gente que vem de outras províncias pra cá por conta da estrutura e das pesquisas que são feitas, dos professores. Num total, da estrutura da faculdade, são 28 prédios, contando com academia, biblioteca, prédio para estudante, enfim. Agora eu vou falar de alguns lugares em específicos. Primeiro a biblioteca, que é onde eu passo a maior parte do tempo, quando a gente tá em prova. Primeira vez que eu entrei, eu fiquei chocada, fiquei com vontade de, sei lá, tirar uma foto e mandar pra todo mundo. Porque simplesmente 98% dos computadores são Mac. Sim, são Mac. Tem vários andares, tem sala de estudo, aí é dividido por... Vamos supor, se você quer estudar em grupo, aí você vai falar um pouco, vai fazer barulho. Tem uma sala pra falar, tem uma sala pra silêncio, tem uma sala pra debate, então, digamos que níveis de barulho. Também tem uma máquina 3D, uma máquina que imprime 3D. Espaço onde dá pra você almoçar, porque tem micro-ondas, tem mesa e tal, mesmo para passar o tempo. Lá também é onde os alunos fazem as aulas de inglês, para alunos que fazem IEP. Então todas as aulas são lá. E você pode passar o dia inteiro lá, que realmente é silencioso, você não escuta um pio. Em relação aos professores, eu não sei se é porque é uma faculdade pequena ou se eles gostam de trabalhar dessa forma, independente do tamanho. Mas os professores, de uma forma geral, são muito acessíveis. É muito fácil você marcar uma hora por e-mail ou mesmo em sala de aula para poder conversar com eles. Seja sobre dificuldade em matéria, ou porque você perdeu matéria, ou porque você é um estudante internacional. Eles são super flexíveis. É claro que eu tô falando de uma forma geral isso, tá? Tem alguns professores que não, tem alguns professores que sim. Mas até agora todas as minhas experiências foram assim. E também coordenadores, as meninas que trabalham no escritório dos estudantes internacionais. É bem fácil de contactar eles, é bem fácil de conversar. Até mesmo se você quer passar lá só pra conversar sobre como tá a sua vida, sobre como você tá se adaptando, eles são super abertos a isso. Isso é de uma forma geral no Canadá. As aulas ou são de 50 minutos, ou são de 1h20, nesse caso 2 vezes por semana. Se uma vez por semana, normalmente elas são à noite, e são 3 horas por aula, mas aí também pra juntar, né, os 2 dias na semana. Algumas matérias tem os laboratórios, que são de 3 horas e uma vez na semana. Também tem os tutoriais, que são meio que aulas de revisão, você não é obrigado a ir, mas você pode ir pra tirar dúvida, e eu acho isso bem legal, caso você tenha perdido uma matéria, ou caso mesmo na aula você não tinha entendido, e aí você chegou em casa e aí você percebeu que você não entendeu nada. Então você pode voltar lá e tirar dúvida com o professor. É o professor ficar na sala e é só você chegar, entrar e aí você vai conversando com o professor e ele vai te ajudando. Eu acho ótima a ideia de ter poucas horas de aula, porque nessa forma você não cansa sua mente e a coisa não fica maçante. Só que ao mesmo tempo, porque a gente tem pouco tempo de aula, poucas horas de aula, a gente tem bastante trabalho de casa, sejam revisões, leituras ou mesmo pesquisa para acrescentar o que foi dado em aula. Então você passa bastante tempo estudando fora do ambiente de sala de aula. O que eu também acho legal, porque você tem o seu tempo, você pode se planejar, cada um estuda melhor de uma forma, então você pode dar uns intervalos, depende de cada um. Como eu faço Environmental Science e depende de outras matérias mais da área de ciência, a gente tem muita aula prática, sendo aula de campo ou sendo aula em laboratório. A maioria das matérias de biologia tem laboratório e você põe a mão na massa mesmo. As máquinas são atuais do laboratório e tudo mais. Isso é bom porque quando você for trabalhar, quando você for fazer uma pesquisa, você já vai saber se virar melhor, porque você já teve contato com aquele tipo de máquina, não é alguma coisa obsoleta ou uma máquina caindo aos pedaços. E eu adoro o fato de poder ter aulas práticas, porque você não só fixa na sua mente teoria, mas você também põe a mão na massa, você aprende como lidar com a situação, você aprende
como fazer tal coisa que você aprendeu em sala de aula. Tem matérias que são só aula de campo, então quando a matéria é 2 vezes por semana, um dia vai ser em sala de aula e outro dia vai ser aula de campo em lugares diferentes. Outra coisa que também acontece no Canadá de forma geral, nas faculdades, é o incentivo ao esporte. Nesse prédio você tem piscina poliesportiva, você tem piscina profissional, também tem piscina para criança, aí tem aula para criança desde pequeno, porque apesar do complexo ser dentro da faculdade, alguns espaços são abertos, então se você quiser ir é só você pagar, quando você não é da faculdade. Então tem piscina, tem três quadras de hóquei no gelo, tem 3 quadras de basquete, 3 quadras de badminton e squash, esse tipo de coisa. Gente que treina esgrima lá, tem gente que treina balé, e tem academia. Tem lá fora o campo de futebol americano, tem o campo de futebol, e aí tem aquela parte de atletismo. Mas não é só a estrutura, é tipo o incentivo que eles dão pro esporte durante o semestre inteiro. Eles fazem eventos pra chamar os alunos, não precisa ser profissional nem nada disso, pra brincar, ou um dia de recreação, ou pra conhecer a estrutura do prédio, ou um dia pra jogar futebol americano de brincadeira. E além disso, o tanto de jogo que acontece durante a semana, tipo, tem vezes que no final de semana tem 5 ou 4 modalidades diferentes disputando aqui na faculdade. Eles chamam pessoas de outra faculdade pra vir estudar aqui, que é pra poder agregar no time, e tá sempre coisa na internet pra você ver, pra você poder ir. É bem legal. Outra coisa que também não é só, acho que no Brasil acontece, quando acontece é mais organizado por departamentos, tipo, pelo curso. Só que aqui acontecem vários eventos durante o ano, organizados pela própria faculdade, pra poder incentivar a interação dos alunos. Noites de jogos, noites de filme, noite, sei lá, de comida internacional. Não de comida internacional, mas tipo, vai ter algum evento tipo dança, música, e aí eles pedem pros internacionais trazerem comida ou pra eles mesmos apresentarem as próprias danças. Tem noite de karaokê, noite de mímica, tipo, tem tudo que é tipo de coisa pra poder chamar os alunos pra se interagir mais. Uma coisa que também acontece, mas não é só nas faculdades canadenses, são em outros países também, é que quando você está se formando e quando você vai pegar seu diploma, você tem uma separação de major e minor. Então vamos supor que eu estou fazendo biologia. Minha major é biologia e minha minor poderia ser environmental science. Então seria que eu peguei todas as matérias de biologia e que eu peguei o número mínimo de matérias para ter uma especialização em environmental science. Então você tem diferentes alunos saindo do departamento de biologia com diferentes focos. Então você tem pessoas que podem serem de biologia, mas terem minor em environmental science, terem minor em filosofia, em biologia marinha, em biologia molecular. Então você forma estudantes de um departamento igual, mas só que indo para diferentes caminhos. Eu acho isso muito importante, porque você abre um leque por o mercado de trabalho. Você não fica só ali, tá bom, sou estudante de biologia e é isso que eu sei fazer. Então você já pode ir meio que focando. Então é mais um diferencial no mercado de trabalho. Eu sei que em algumas faculdades brasileiras, agora a gente tá começando a ter essa opção de major e minor, mas não todas. Não é uma regra nacional, então são só faculdades específicas. Os professores estão sempre procurando, pelo menos nas matérias que eu peguei, trazer informações bem atuais e trabalhar de uma forma diferente, não só naquela questão de tipo, chegou na sala de aula, sentou, escuta o que o professor fala, se o professor fizer alguma pergunta você responde, acabou, pronto, sai. Eles estão sempre tentando trazer vídeo, documentário, ou fazer atividade em sala de aula, que trabalhe a questão do trabalho em grupo para resolver algum problema, não só em laboratório, mas mesmo teórico. Eu tive uma matéria que em toda a aula um aluno diferente tinha que trazer um tópico diferente, explicar como se fosse um mini trabalho. Então você às vezes via coisas que estavam na mídia, só que você não sabia, e aí você acabava, pesquisava sobre, se você gostasse do tópico, ou mesmo fazia um trabalho sobre aquele mesmo tema que outra pessoa fez, que se não tivesse essa questão de trazer coisas diferentes, você não ia saber. Eu também tive uma matéria que a professora trazia todo dia como eu estudo ciência ambiental, trazia uma máquina que tinha sido criada, uma inovação,
para ajudar com o meio ambiente. Então tinham desde coisas simples criadas por uma pessoa só, até uma coisa tipo muito cabeça feita por uma empresa que gastou muito dinheiro e que tá tentando desenvolver e tentando trabalhar. Então você acaba que não fica só naquela matéria presa, mas você aprende outras coisas que estão acontecendo atualmente. Por fim, eu acho bem interessante essa possibilidade de ter vindo para um país que a faculdade funciona de uma forma diferente do que no Brasil, porque mesmo que às vezes seja um pouco complicado para eu entender essas divisões de departamento e tudo mais, é uma coisa diferente, é um modo diferente de trabalhar. E como eu já disse, eu tô gostando muito dessa possibilidade de ter aulas não tão longas, mas que mesmo assim você trabalhe bastante fora de sala de aula e não fique só naquele ambiente maçante e sua mente ficar cansada e você não consegue absorver bem a matéria. É isso, gente. E se eu não esclareci alguma questão, ou se vocês têm curiosidade sobre mais alguma coisa que acontece nas faculdades canadenses, vocês podem comentar aqui embaixo, deixar sua pergunta, que se eu souber eu vou responder rapidinho, e se eu não souber eu vou pesquisar sobre, para poder trazer a resposta para vocês. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Deem like, compartilhem e sigam o canal.